Fala, galerinha da segunda série, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, o professor Ronaldo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Nosso tema extremamente importante, nós discutirmos a vinda de mais de 5 milhões de africanos para trabalhar no Brasil como escravizados. Em que condições? Como sobreviveram, inclusive, né? Os desafios, a dor, o sofrimento, as dificuldades. Bora lá? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Compreender a dinâmica do tráfico atlântico. Analisar as consequências deste tráfico para as pessoas africanas escravizadas. Nossa, é difícil, hein? Gente, não tem como, né? A gente fala sobre um tema extremamente assim que, como diz o outro, arrepia a gente, né? Revolta, ao mesmo tempo inquieta, uma inquietação. É aquela assim, sabe como é que é nesse assunto, né? Ao mesmo tempo que é um tema bem polêmico, mas ele é de extrema importância nós discutirmos, para quebrar tabus, para nós entendermos também a cultura africana no Brasil, a participação deles, quebrar a invisibilidade cultural africana e trazermos como um dos povos que fundaram também, formaram o povo brasileiro. Você lembra as regiões de origem dos africanos trazidos para o Brasil? Sabe alguma palavra de origem africana presente no português falado no Brasil? Aqui nós temos uma imagem com algumas etnias, de Benguela, de Angola, Congo e Monjolo. Os africanos escravizados vieram principalmente de 3 regiões, da África Ocidental, nessa rota da mina, em verde, da região do Congo, Angola, região mais central aqui em laranja, e da região de Moçambique, é a rota Moçambique em rosa, fazendo aqui o contorno da região sul da África. Várias são palavras de origem africana no Brasil, como dengo, caçula, moleque, quitanda, quiabo, acarajé, farofa e cuscuz. Agora um tema da atualidade, o tráfico de pessoas na atualidade. Secretário de líderes religiosos indiciados por tráfico de pessoas para trabalho escravo é solta. A notícia acima mostra como ainda a contemporaneidade, né, na atualidade, existe casos de tráfico de pessoas. Na sua opinião, como nossa sociedade poderia combater o tráfico humano? Então fica bem claro, o termo tráfico, a gente lembra muito de drogas, né? Mas ela também pode ser utilizada para entendermos a força, né, a vinda forçada de um grupo dominado por uma ou outra pessoa, né, uma máfia, um grupo, e levando esse grupo para o outro lugar. É um tráfico de pessoas para trabalho análogo à escravidão, para uma outra situação, inclusive na prostituição. Também utiliza tráfico de mulheres para o mundo internacional, para o mundo, enfim, para o lado de fora do país. Entenderam? Complicadíssimo, um tema delicadíssimo, mas que acontece, inclusive na atualidade. E imagine há 500 anos atrás, gente. Durante mais de 300 anos da escravidão africana, quase 5 milhões de africanos vieram arrancados de suas terras natal e trazidas para o Brasil. Como funcionava o comércio de pessoas escravizadas? E bora lá, já vamos derrubar também uma lenda, um mito assim, que é terrível, também é outro que me dá aquela coceira na sala de aula. Quando os alunos, ou quando vem, né, algum colega meu, um conhecido, fala assim, mas os africanos, eles mesmos escravizavam os povos e vendiam para os portugueses. Não é bem assim. Primeiro que sim, havia questão de líderes locais, de etnias e tribos diferentes que tinham rivalidade. Os portugueses que estão se aproveitando disso. Isso é um ponto. Mas segundo, sim, portugueses também atacavam, sim, regiões africanas com armas de fogo, né, com suporte militar pesado, escravizavam aquelas pessoas e vendiam, né, para o comércio de escravizados. Então tem 2 situações. A maioria utilizava inclusive a segunda opção. A escravidão já existia na África, outro ponto importante, né, mas só que não tinha essa função capitalista, essa função de atender um mercado de escravizados utilizado pelos europeus. Havia uma escravidão, assim como já tinha escravidão em milhares de outros locais com outras funcionalidades, com outras características, inclusive em outros tempos.
Nós estamos falando da Grécia, nós estamos falando do Egito, da Mesopotâmia, inclusive dos povos hebreus, do povo hebreu. Existem vários povos na antiguidade que também já escravizavam, inclusive mesopotâmicos, babilônios. Então, assim, a escravidão, infelizmente, né, a partir do momento que os seres humanos aprenderam a viver em civilização, já começaram a escravizar outros povos que eram diferentes dos seus. No caso dos africanos também, povos e etnias rivais, que inclusive aconteciam escravidão por guerras, por tradições, bem diferente de uma função capital, de uma função capitalista para atender um trabalho de mundo do açúcar, né, de beneficiamento do trabalho em engenhos no Brasil, utilizado pelos portugueses. É outros contextos. Mas possuía características próprias. Em quais situações uma pessoa poderia ser escravizada no Brasil, na África, antes dos portugueses? Vencidos em guerra, como o professor Roberto explicou, uma questão de guerras de tradição entre as tribos. Em épocas de fome, as pessoas se ofereciam como escrava em troca de alimento, como punição judicial, como penhora humana, inclusive, como garantia de pagamento de débitos. Escravidão por dívida, né, professor? Sim. Nas sociedades tradicionais africanas, os escravizados eram muito minoria, mas é minoria. A perda da liberdade não era completa, pois muitos dos cativos eram integrados ao grupo dos vencedores em posições subalternas. Então não é correto também dizer que os africanos escravizavam africanos, pois a identidade se relacionava à etnia. Existiam centenas de africanos, e não um único povo africano. Então dizer que os africanos escravizavam os africanos. Não, não era o povo africano, vamos pegar um malê e escravizando a sua própria etnia malê, a não ser em situações como vocês viram. Né? São vários povos que nós utilizamos africano por causa do continente, mas com milhares de centenas de etnias diferentes, que são rivais, que daí esse povo de uma etnia diferente escraviza o outro. Né, em várias situações. E outra coisa, uma situação bem minoria, mas só para dizer que sim, havia escravidão antes dos portugueses chegarem na África no século XVI. Primeira perguntinha, copie em seu caderno e responda. De acordo com o nosso estudo, por que não é correto afirmar que africanos escravizavam os africanos? Acabamos de discutir sobre isso. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos, bora lá, vamos corrigir essa, eu e o professor Ronaldo. Não é correto dizer que africanos escravizavam africanos, pois a identidade se relacionava à etnia. Existiam centenas na África, e não ao continente, ou seja, não havia um único povo africano, uma única etnia africana, e sim várias etnias.
Bom, a chegada dos portugueses. Agora sim, vamos então analisar essa ideia que nós temos da escravidão dos africanos pelas mãos dos africanos para atender a essa demanda de trabalho no mundo do açúcar, né? Nesse sistema de plantation, nesse sistema de escravidão nos engenhos do Brasil colonial, de uma América portuguesa colonial, melhor dizendo ainda. Os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravizados africanos através do Atlântico, o oceano que divide o continente africano com o do Brasil, né, americano, ainda no século XV. Estabeleceram feitorias no litoral africano, fizeram alianças e comércios com soberanos locais, com líderes locais, começaram a trazer cativos africanos para a América devido à grande demanda de mão de obra nas lavouras, como o Sr. Roberto explicou. Principais feitorias e possessões portuguesas na África no século XV e XVI. É realmente garantir posse, né? Impressionante. Feitorias em Quadradinho, Colchão, Ntombô, Axim, Savá, São Jorge da Mina. São Jorge da Mina vieram muita gente. Na Angola, quase 70% dos 100% de africanos que vieram dessa região de Angola, da capitania de Luanda. Olha só. Principais regiões fornecedoras de escravos em vermelho, olha lá o Reino do Congo. E nós temos também a rota de Moçambique, da África Oriental, olha lá. Em vermelho nós temos as principais regiões fornecedoras de escravos e em quadradinho ali as feitorias. Essa feitoria então seria uma espécie de um posto comercial, né? Um local onde eles vão abastecer os navios negreiros, chamado de tumbas inclusive, e levarem os africanos escravizados até o Brasil. Como funcionava esse sistema de tráfico? Passo 1. Os traficantes europeus ou americanos forneciam produto, armas de fogo, pólvora, tabaco, aguardente, em troca de prisioneiros de guerra, né, para as etnias. 2. Com as armas, os chefes africanos provocavam guerras para ampliar seu poder e obter prisioneiros, né? Então, os próprios portugueses também alimentavam esse conflito entre as etnias africanas. E passo 3, os novos prisioneiros eram trocados por mais armas, pólvoras, alimentando novas guerras. E é duro, porque vira um círculo vicioso. Você está lá com a sua etnia. Se você não fecha uma aliança com os portugueses, a outra etnia ali vai fechar. E vai fazer o quê? Vão se armar com armas que você não tem. Você está ali com arco e flecha, com lança. Aí você vai lutar igual para igual com a outra etnia com arma de fogo? Com um trabuco na mão? Né? Como é que vai fazer para lutar com esse tipo de armas, canhões, entregues pelos portugueses? Então você acaba sendo forçado a fazer aliança com os portugueses, para pelo menos defender a sua tribo, para pelo menos defender a sua etnia, de igual para igual contra a outra. Então realmente vira um círculo vicioso. E não temos como eximir a culpa dos portugueses. Eles estão alimentando esses conflitos e potencializando a violência com armas de fogo. É complicado isso. Vamos para a próxima pergunta. Explique como era o funcionamento do tráfico negreiro. As 3 etapas ali, esse círculo vicioso. Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir essa.
Voltamos. E aí, vamos corrigir essa? Olha que tema complicado, né? Polêmico, né? Não é complicado, mas que realmente mexe com as nossas emoções. Bora lá? Primeiro, os traficantes europeus ou americanos forneciam produtos, armas de fogo, pólvora, tabaco, aguardente, em troca de prisioneiros de guerra. Depois, com as armas, os chefes africanos provocavam guerras para ampliar seu poder ou obter prisioneiros. Depois, o ciclo continuava com novos prisioneiros, trocados por mais armas de fogo, por mais pólvora, alimentando novas guerras. O tráfico atlântico. Conforme os europeus foram dominando a América, a partir do século XVI, a demanda por escravos cresceu muito. Diante disso, os europeus, africanos e americanos, incluindo brasileiros, organizaram nos dois lados do Atlântico um enorme e lucrativo empreendimento, envolvendo a obtenção, o transporte e o comércio de africanos. Aí vem os navios tumbeiros, né? Em que condições esses africanos vieram ao Brasil? Quando eu falo navio tumbeiro, galera do segunda série aí, o que vem na cabeça de vocês? Tumbeiro, professor, uma tumba? Tipo do faraó? O que faziam com as tumbas dos faraós? Colocavam a múmia, o morto. Exatamente. Eram verdadeiros tumbeiros. O nome dado aos navios tumbeiros, né, ou navios negreiros, era devido à quantidade de africanos que morriam no trajeto entre a África e o Brasil. Olhe as condições deles, acorrentados, com uma portinholinha, uma janelinha única ali para eles ventilar, né? No que nós podemos imaginar nessa maquete do interior do navio. Você pode observar as condições que eles vinham, praticamente empilhados um em cima do outro. Não tem banheiro, não tem uma ótima alimentação, péssima alimentação. Imagine o calor que eles estão dentro desse navio, com uma péssima ventilação, inclusive. Era quase que um milagre eles alguns chegarem com vidas aqui. Alguns navios colocavam entre 300 até 500, né, africanos, e o cálculo, assim, bem genericamente dizendo, superficialmente dizendo, era entre 150, 100, até quase 200, dependendo das condições da situação, morriam no percurso. Nós temos umas ideias de quantos morriam, né? Se não tem banheiro, onde que fazem as condições deles, as necessidades? É no cantinho ali mesmo. Você tem ideia, o cheiro, o fedor, e como que essas pessoas viviam e chegavam até aqui? Os africanos viviam amontoados, em péssimas condições de higiene e saúde. A viagem durava entre 30 a 45 dias, se com calmaria no mar, viu? E as águas, a comida era muito pouca. Epidemias, revoltas a bordo eram muito comuns. A mortalidade era muito alta. Por causa disso, eram chamados de tumbeiros, como o professor Roberto explicou. É com vocês novamente. Explique como vinham os africanos escravizados ao Brasil dentro dos navios tumbeiros. Já corrigimos essa aí.
Voltamos, bora lá, vamos corrigir essa. Os africanos viajavam amontoados, empilhados, em péssimas condições de higiene e saúde, acorrentados inclusive. A viagem durava de 30 a 45 dias. A água e comida era muito pouca, não tem banheiro. Epidemias e revoltas a bordo eram comuns. Mortalidade era alta, por isso chamados de navios tumbeiros. Mesmo assim, os lucros dos traficantes eram altos. Gráfico do tráfico negreiro. Aqui você tem aqui os anos e você tem uma ideia de quantos morriam. Ano 1538. 1158 desembarcaram na África. Chegaram 811. Em 1587, número de embarcados, 1092, chegaram 4.408, morreu 1.500 pessoas. Em 1622, 22 mil pessoas vieram, 17 mil chegaram. Essa conta não bate, como diria aquela música sertaneja, essa conta não fecha. Né? Ou seja, 5 mil pessoas morreram na vinda. Aqui o gráfico novamente mostrando. E em verde, os que embarcam. O vermelho, os que desembarcam, os que chegam ao Brasil. Não bate. O azulzinho é sempre maior. Morriam muitos no caminho. Retomada, estudamos sobre a escravidão na África e como a chegada dos europeus alterou, gerando um enorme e lucrativo empreendimento, envolvendo a obtenção, o transporte e o comércio de pessoas escravizadas. Nossas referências, galera da segunda série. Agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nesta aula, junto conosco. Eu sou o Ronaldo. Bom estudo a todos vocês aí, foco aí, força, fé no coração. Até a próxima, viu? Valeu!